Olá, eu sou a Carol Fernandes, fundadora do Projeto Viravolta, e seja muito bem-vindo a essa aula gratuita do meu projeto. Antes de mais nada, eu queria explicar um pouquinho, resumir um pouquinho da minha história para você entender. Eu viajei 2 anos pelo mundo, não viajei sozinha, viajei com meu marido, e foi quando eu voltei dessa viagem de 2 anos pelo mundo, que foi extremamente transformadora na minha vida, que eu decidi lançar o Projeto Viravolta. O Projeto Viravolta, ele não fala de turismo, ele não fala das praias mais bonitas, ele não fala de 15 coisas para fazer em Nova York. O Projeto Viravolta só fala de viagens transformadoras, de como a gente usa a ferramenta viajar para transformar as nossas vidas. Mas quando eu comecei o projeto, de cara no primeiro ano, eu vi que eu tinha 2 grandes desafios. O primeiro desafio era fazer as pessoas entenderem que viajar tem muito mais a oferecer do que essa ideia desse conceito de viagem clássico, de turismo, de férias que a gente costuma fazer. E de que se a gente souber explorar uma viagem de forma profunda, ela pode ser extremamente significativa para a nossa vida. E esse é o maior foco da Viravolta, sem sombra de dúvidas. Eu queria mostrar o verdadeiro valor para fazer as pessoas quererem viajar mais por esse valor. E não só porque elas querem ficar tirando fotos de lugares e vendo lugares incríveis. Eu queria dar um valor a mais. E o segundo eu queria provar para as pessoas que elas poderiam sim realizar viagens dentro da realidade financeira delas. Porque essa é sempre uma das maiores explicações que eu vejo do porquê as pessoas não viajam. Ah, Carol, porque eu não tenho dinheiro. E eu queria provar que existem infinitas possibilidades em uma viagem, inclusive que permitem viajar de forma significativa, que ajudam a gente a conseguir viajar com qualquer orçamento. E se eu conseguisse atingir esses 2 objetivos, eu não só ajudaria as pessoas a realizar mais viagens ou a realizar viagens se elas nunca fizeram, como eu também ajudaria as pessoas a conseguirem realizar viagens mais significativas para a vida delas. E era exatamente isso que eu queria. É isso que eu venho fazendo desde que eu lancei a Viravolta. E nessa aula aqui a gente vai falar sobre como viajar com qualquer orçamento e como eu vou conseguir ajudar você a evoluir nessa jornada. Então agora eu vou mostrar aqui a tela do meu computador para você poder seguir meu raciocínio de forma mais eficiente. Então vamos lá para a bendita pergunta final: como viajar com qualquer orçamento? E eu vou começar essa aula com uma pergunta, que é uma das perguntas que eu recebo direto e que eu odeio responder. Que é quando a pessoa me pergunta: Carol, quanto custa viajar por 20 dias para o país X ou para o país Y? Ou uma viagem assim, assada de 20 dias? Eu falo, gente, não existe resposta para essa pergunta. Por quê? Porque não existem limites para uma viagem ser cara ou ser barata. E sabe como é isso influenciado? Isso é influenciado primeiramente por uma simples questão, que é o viajante. Só depende das escolhas do viajante. Tudo vai depender de cada micro escolha que você fizer para a sua viagem. E é por isso que eu jamais vou conseguir dar uma resposta verdadeira para uma pessoa. Porque são tantas variáveis que podem influenciar isso, que eu vou dar uma resposta para a pessoa falar, mas eu não consegui fazer desse jeito, é impossível fazer do jeito que você está falando. É óbvio. Então, a primeira coisa que você precisa ter consciência é: o custo de uma viagem vai depender principalmente de você. Mas é claro, existem 8 variáveis que influenciam para uma viagem ser mais cara ou ser barata. Uma mesma viagem de qualquer orçamento, juro, uma mesma viagem feita por 2 pessoas no mesmo lugar, na mesma época, ela pode custar muito caro ou muito barato. A primeira variável é o perfil do viajante, que eu estava falando, que depende de você. A segunda é do roteiro. O roteiro é outro cerne muito importante, que vai ser o início, da sua escolha, que vai degringolar em várias outras escolhas que podem deixar mais caro ou mais barato. Depois a gente tem os recursos da viagem, que é a hospedagem, a alimentação, a passagem aérea, o turismo, o deslocamento que você faz durante a viagem e taxas de seguro viagem. Esses são todos recursos muito comuns que praticamente vamos usar em quase todas as viagens e que vão ter uma influência muito grande nos custos de uma viagem. Mas agora eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses para a gente poder entender melhor como essas variáveis influenciam no custo da viagem. Bom, a primeira delas é o perfil de viajante que eu já tinha falado você. Esse, para mim, é o maior fator para encarecer uma viagem, tá? Ele pode determinar muito o custo final de uma viagem. E isso é influenciado pelo quê? Pelos objetivos que a pessoa tem com aquela viagem, pelo estilo dela de viajar,
pela preguiça que ela tem, porque quanto mais preguiça, mais a gente tende a gastar numa viagem, né? Para poder satisfazer a nossa preguiça. O preconceito, né? Quanto mais a pessoa ficar a mente fechada para as soluções que uma viagem oferece para reduzir o orçamento, mais caro ela também vai gastar, isso obviamente. E você pode se achar moderninho, mas a gente tem preconceito com muita coisa. E geralmente a gente tem preconceito com coisas que a gente nunca experimentou. Ou seja, o que é mais triste, porque a gente nem experimentou e a gente já se fecha para essa possibilidade. E tem um outro que influencia muito, e ele é muito importante, que é o medo. Gente, o medo, ele faz você gastar muito dinheiro na viagem. E a indústria do turismo, ela se aproveita disso, obviamente. Colocar medo nas pessoas, não só a indústria do turismo, tá? Mas os governos, os países e várias outras indústrias, eles usam muito do medo para fazer a gente gastar mais dinheiro. Até aqui mesmo, parado na nossa bolha. O medo vai fazer você pagar mais caro para você eliminar esse medo da sua vida e você achando que você só consegue realizar se você tiver aquilo. E as indústrias são muito inteligentes para fazer uso desse gatilho emocional do medo, para com isso conseguir fazer você gastar o seu rico dinheirinho em coisas que não eram assim tão relevantes. Aí depois a gente tem o roteiro. O roteiro eu diria que é a segunda raiz dos reflexos do orçamento. Dependendo dessa primeira escolha que você fizer na viagem, você já vai poder ter um reflexo em custos que vai fazer toda a diferença no orçamento total da sua viagem. Só que o roteiro ele tem variáveis muito importantes dentro dele. Primeiro é o destino, obviamente. Você pode escolher um país muito caro, um país muito barato, um país de gasto médio. Depois tem a extensão do roteiro. Quanto maior for o território de uma viagem que a gente for fazer, não importa se é de férias ou uma longa viagem, não importa, mais a gente vai gastar, com deslocamento, obviamente. Então isso influencia. Outra é a flexibilidade do seu roteiro. Quanto o seu roteiro é engessado, quanto o seu roteiro é flexível, porque isso vai permitir com que você aproveite escolhas na viagem para baratear, se você tem flexibilidade, por exemplo. E outra é a pressa. Quando a gente tem muita pressa para realizar um roteiro, a gente acaba sempre gastando mais, porque a pressa faz a gente tomar decisões impulsivas e não dá tempo também da gente descobrir as formas mais baratas de fazer. Então, olha só como em uma simples escolha, que é um roteiro da viagem, a gente já tem várias variáveis que podem influenciar para ficar mais caro ou mais barato. Aí, beleza, depois desses dois cernes aí que já vão determinar o custo da viagem, o orçamento, a gente tem as variáveis dos recursos de uma viagem. A primeira delas é a hospedagem. A gente sabe, né, por estatísticas de gasto em viagem, que só a hospedagem pode representar de 20 a 30% do custo de uma viagem, pensando no padrão de férias, tá, que as pessoas viajam. Então, sim, é um gasto muito, muito relevante, principalmente porque você está gastando com hospedagem todos os dias da sua viagem. Você precisa ter um lugar para dormir e geralmente as pessoas estão pagando para dormir todos os dias da viagem. Mas existem muitas formas diferentes da gente se hospedar numa viagem. A gente tem a opção de hotel, de pousada, de casa de família, de aluguel de casas e quartos, como a Airbnb da vida, de hostel, de camping, de trabalho em troca de hospedagem, que muito recentemente no Brasil começou a ficar mais popular. A gente tem a opção de ficar na casa dos locais, e aí pode ser tanto um amigo que você conheça, como pode ser um couchsurfing, um warm showers da vida. E a gente tem a opção de house sitting também, que também recentemente começou a ficar mais conhecido aqui no Brasil. Dentro dessas opções, a gente tem desde opções muito caras, até opções muito baratas e até opções de custo zero. Ou seja, você nem precisa gastar para dormir. A questão é, a pergunta que sempre me fazem é: qual é a melhor opção para eu gastar menos, Carol? O que funciona melhor? E a grande verdade é que não existe a resposta certa para isso. Porque nunca vai ter uma opção que vai ser a melhor em todos os casos. Isso vai depender do número de viajantes que tem na viagem, isso vai depender do país ou até mesmo da cidade que você está visitando. Isso vai depender dos objetivos que você tem naquela viagem, porque de repente uma opção pode encaixar melhor com o que você está buscando na viagem do que outra. Nossa, então tem tantas variáveis que vão influenciar nessas escolhas que você precisa fazer. E o que eu acho mais importante é, a pessoa precisa estar aberta a todas essas oportunidades. Porque ela vai ter que ser muito inteligente de saber escolher o que funciona melhor para aquele lugar que ela está indo. E se ela tiver a mente fechada para essas possibilidades e falar: eu só fico em hotel, eu só fico em hostel design, em quarto que só tem mulher, ou em quarto privado de hostel. Nossa, ela tá sempre complicando muito a vida dela. E ela tá sempre colocando barreiras e fazendo com que as possibilidades para baratear o orçamento da viagem dela fiquem quase impossíveis.
Então essa parte de hospedagem é uma onde o preconceito que a pessoa tem das opções acaba travando muito ela, impossibilitando ela de experimentar opções que vão ajudar a reduzir muito o orçamento. Só aqui a gente tem, ficar na casa dos locais, trabalho em troca de hospedagem, house sitting, até mesmo camping, que podiam ter custo zero para você numa viagem. Mas será que você tá com a mente aberta para poder experimentar essas opções? E aí às vezes a pessoa fala, mas é horrível, assim não tem conforto. Quem disse que não tem conforto? House sitting, por exemplo, né? Que é uma forma de você se hospedar com conforto sem você gastar nada. Olha essas casas aqui que eu tô mostrando, né? Aliás, inclusive, essa possibilidade é uma onde tem casas luxuosíssimas às vezes e casas maravilhosas com super conforto, onde você gasta zero. Mas house sitting vai servir para todas as viagens? Não. House sitting serve em qualquer país? Não. House sitting vai encaixar em todas as viagens que você pretende fazer? Não. House sitting é simples de fazer? Não, não é. Essa é a verdade da vida. E é por isso que você precisa sim conhecer as diferenças entre todas as ferramentas, entre todas as opções de hospedagem, conhecer a melhor forma de você pesquisar, né? Como que você consegue otimizar em cada um desse tipo de recurso para você poder encaixar nas diferentes experiências de viagem que você quiser fazer. Então é sim muita informação para absorver, às vezes pode parecer complexo, mas é só uma questão de ter conhecimento de todas essas opções e se abrir para você experimentar. Aí depois a gente tem a alimentação. Eu diria que a alimentação é um grandíssimo vilão de uma viagem, porque ela pode ser o segundo maior impacto no seu orçamento, que pode variar de 15% a 25%, aí depende. Tem pessoas que já viajam, né, se alimentando de forma mais econômica, tem pessoas que gastam mais, pessoas que só querem ir para os restaurantes recomendados, os mais cools, os mais, né, com design diferente, os chefes renomados, aí dependendo da tua escolha, né, o caro não tem limite, obviamente. Mas esse é outro recurso da viagem que a gente gasta todo dia. Todo dia você precisa tomar café da manhã, almoçar e jantar. Ou pelo menos 2 refeições. Então todo dia você vai gastar alguma coisa com alimentação. Você não tem muito como fugir disso. Mas também existem muitas possibilidades numa viagem para você gastar mais ou menos. Você tem os restaurantes, nem tô colocando aqui os restaurantes luxuosos, tá, gente? Nem tô colocando, mas tem os restaurantes turísticos, você tem os mercados locais, comida de mercado, comida de rua, você tem a opção de cozinhar para reduzir. Você tem trabalho em troca de hospedagem, que até elimina gasto com a alimentação. Você tem muitas opções diferentes, só que aqui é mais uma vez um recurso onde eu sinto muito preconceito das pessoas. Eu vou passar mal se eu comer nesse lugar. Ai, que horror, né? Eu só como macarrão, arroz e feijão. Já complica muito a vida. E aquelas pessoas que sempre fazem do mesmo jeito na viagem e elas nem estão se abrindo para tentar outras formas de se alimentar e para reduzir custo. Ou só a pessoa que fala, mas eu vou viajar para ficar cozinhando, que horror. Então, olha como sempre, aquela história do perfil de viajante que eu falei lá no início, do preconceito ou do medo, né? Que seja esse medo de você passar mal, ou dos objetivos da tua viagem e tudo mais. Olha como eles influenciam cada variável dos recursos de uma viagem. Vai vendo, porque por isso que eu falo que ele é um dos cernes que influenciam muito o orçamento de uma viagem. Então existem sim muitas opções diferentes para você conseguir economizar em alimentação numa viagem. E eu não tô falando aqui de ficar comendo sanduíche e se alimentar mal, não, porque durante 2 anos viajando pelo mundo eu me alimentei muito bem, gastando muito pouco com alimentação. Em praticamente todos os lugares do mundo, me alimentando até mesmo em um país caro. E me alimentando muito bem. Aí a gente tem o terceiro vilão, né, dos recursos, que é a passagem aérea. Aqui eu coloquei a passagem aérea de 0 a 30%, porque vai depender muito da viagem. A pessoa pode decidir aqui viajar pelo Brasil por terra e nem sequer gastar com passagem aérea. Ou a pessoa pode decidir ir lá pro outro lado do mundo, na Ásia, que tende a ser uma passagem muito cara, e gastar muito com passagem aérea. Então isso vai depender sempre do quê? Do roteiro que você escolher para sua viagem, né? O destino já vai ser uma escolha que já vai poder ter um impacto muito grande nessa parte ou não. E aí, mesmo tendo que pagar a passagem aérea, existem sim várias formas da gente conseguir economizar e às vezes fazer economias colossais em passagem aérea. Então, por exemplo, quando é o momento ideal para você comprar passagem, como você pesquisa a passagem, porque eu vejo que a maioria das pessoas que não viajam muito, isso é normal, elas não sabem como pesquisar. Aí elas vão lá numa agência de viagem, compram pela agência de viagem. Mas eu sou uma pessoa que eu compro passagem aérea de forma independente há mais de 10 anos. Então eu fiquei expert em fazer isso, obviamente. Quanto mais você pratica, mais experiente você fica em qualquer prática na vida. Como você aproveitar também promoções e erros de passagem. Mas existem outras técnicas mais avançadas que a maioria das pessoas que não lidam com isso na vida não sabem, como
OpenJaw, Stopover, Hidden City. E existem também as empresas low cost, que estão cada vez mais se popularizando e que, apesar de não ser uma realidade muito comum aqui no Brasil, existem várias regiões do mundo, como Ásia, como Oriente Médio, Europa e ali América do Norte, onde sim existe um mercado de empresas low cost, onde a passagem aérea é muito barata. Você pode às vezes pagar 10 euros numa passagem aérea, indo de um país para o outro, que pode tornar a sua viagem, o seu deslocamento na viagem extremamente barato. Então vou te dar um exemplo de como você poderia ter economia considerável em passagens aéreas. Como é que é a forma tradicional? Uma pessoa decide ir para a Europa, viajar para a Europa de férias, ela quer fazer São Paulo, Paris, São Paulo. Aí ela vai lá, pesquisa, eu quero ir na data tal, voltar na data tal. Muito comum que brasileiros vão encontrar passagens em torno de 4 mil reais para a Europa. Eu sempre vejo o povo falando, Carol, só encontro passagem de 4 mil reais. Aí, se você decidir usar a flexibilidade, que é uma forma de você pesquisar, onde você deixa as ferramentas te mostrar os dias mais baratos para viajar, ao invés de você ficar fixo a uma data, a gente poderia encontrar o mesmo trecho, que é São Paulo, Paris, São Paulo, por R$ 2.233, que aí já é um pouco menos da metade do que custaria um voo tradicional aí entre esses dois trechos. Mas a pessoa fala, não, Carol, mas eu vou aproveitar, já que eu tô na Europa, e eu vou para Amsterdã também, né? Vou viajar um pouquinho. O que a pessoa vai fazer? Pessoa leiga, normal, que não está acostumada a pesquisar passagens aéreas, não é a especialidade dela, ela vai comprar uma outra passagem, Paris-Amsterdã, Amsterdã-Paris, que ela tem que voltar para Paris para pegar o voo dela e voltar para São Paulo. Aí achou um voo lá de R$ 443, fui legal, já usando a flexibilidade também para pesquisar, porque podia sair bem mais caro esse voo. E aí, beleza, ela gastaria R$ 2.676 para ela poder fazer aí visitar Paris e Amsterdã, ainda pagando mais barato do que se ela fosse fazer só Paris-São Paulo ali, né, do jeito tradicional que todo mundo costuma comprar. Aí eu vou aqui mostrar com outra técnica, né? Se usasse a flexibilidade, mas se ela usasse também as técnicas de OpenJaw e de Stopover, unidos em uma mesma passagem. Ou seja, já que eu quero visitar São Paulo e Paris, por que eu não tento usar essas técnicas para colocar tudo em uma única passagem e ver quanto eu consigo pagar? E aí ela faz uma passagem única que ela vai de Guarulhos para Paris, de Paris para Amsterdã e de Amsterdã voltando direto para Guarulhos, sem ela ter que voltar para Paris para pegar o voo. E olha só que notícia maravilhosa, encontramos um voo por R$ 1.980, infinitamente mais barato do que a primeira opção tradicional e até mais barato do que usando a flexibilidade, comprando os dois de forma independente. A gente está falando que, comparado à forma tradicional, a pessoa está economizando 54%. E comparando a outra opção de comprar os dois trechos independentes, ela está economizando R$ 696, 26%. Agora eu te pergunto, o que você faz com R$ 696 na viagem? Vamos supor, R$ 696 que é economia menor. Nossa, você poderia nadar com tubarão-baleia, 2 pessoas e ver uma experiência incrível nadando com tubarão-baleia. Você poderia ficar 12 dias viajando na Índia com todos os seus gastos incluídos do dia a dia da viagem, eu diria aí hospedagem, alimentação, turismo, deslocamento, etc e tal. Então imagina o que você faria com R$ 2.286, que é o que você economizaria comparado com a forma tradicional. Você poderia bancar uma viagem inteira, comprar uma nova passagem para uma nova viagem. Olha quanta coisa você poderia fazer na sua vida. Então sim, saber economizar em passagens aéreas pode fazer muita diferença no orçamento da tua viagem. Ou para conseguir realizar aquelas viagens que pareciam impossíveis e podem sim encaixar no teu orçamento. Aí a gente entra no recurso que é turismo, que também pode ter uma variação aí de 12% a 25%, talvez pode até ser 0%, dependendo do estilo de viagem que a pessoa faz. Mas esse é um recurso que as pessoas, dependendo da viagem, podem gastar muito dinheiro com turismo. Por quê? As pessoas podem fazer tours, né? Fica pagando para fazer tours organizados, onde ela não tem que se preocupar com nada. Quanto mais tours você fizer, mais caro vai ser. Você pode tentar fazer tudo de forma independente, que aí você com certeza reduz muito o custo de turismo na viagem. Você pode buscar por opções gratuitas, porque sim, existem muitas opções gratuitas de fazer turismo, com possibilidades diferentes. Você pode também tentar fazer trocas, ou seja, poxa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho grana para fazer essa experiência aqui, mas se eu te ajudar em alguma coisa, você deixa eu fazer essa experiência, etc e tal. E aí também vai depender do foco da viagem de cada um. Se a pessoa foca exclusivamente no turismo, ela vai ter um gasto muito alto com turismo na viagem. Se a pessoa foca em outras experiências
experiências que não tem nenhuma relação com o turismo, aí ela não vai precisar gastar tanto assim com isso. Mas o turismo pode ser sim um grande calcanhar de Aquiles. Aí a gente vem para o deslocamento. O deslocamento também pode variar de 5% a 15%. E também vai depender muito da viagem de cada um. Se você vai viajar de férias e fica no mesmo lugar, sem mudar de cidade, você não vai ter gasto nenhum com deslocamento. Se você vai para uma cidade ali que está próximo ou outro, vai ter algum gasto. Agora, aquela pessoa que viaja e fica pipocando, igual milho dentro de pipoqueira, mudando para todo lado o tempo todo, a cada 2 dias muda de lugar, quanto mais deslocamento essa pessoa fizer, mais gasto ela vai ter no deslocamento dela. E também existem muitas opções diferentes para essa questão do deslocamento, porque a pessoa pode usar trem, ela pode usar ônibus, ela pode usar barco, ela pode usar aluguel de carro, ela pode pegar carona. E mais uma vez a pessoa vai me perguntar, mas Carol, qual é a opção mais econômica? Bom, certamente carona é a opção mais econômica, que você está eliminando o custo, você não está pagando nada. Mas de todas as outras opções, não existe uma regra do que é mais barato. Vai depender novamente do número de viajantes, das oportunidades que tem naquele país ou até mesmo naquela cidade. Porque, por exemplo, às vezes alugar carro pode sim sair mais barato do que outras opções de deslocamento, dependendo do país e do número de viajantes. Tem determinados países onde viajar de trem vai ser mais barato do que as outras opções de deslocamento. Tem países que às vezes viajar de avião lá de low cost vai ser mais barato do que os outros deslocamentos. E tem experiências que são conhecidas como muito caras que dá para fazer sim de forma muito mais econômica, como por exemplo a Transiberiana, que quando você olha online, né, e vê opções em agências de viagem é uma fortuna e dá para fazer extremamente barato. Como o cruzeiro, que tende a ser caro, mas dá sim para você fazer de forma muitíssimo mais econômica. E de carona, a gente poderia pensar não só carona em carro, mas até mesmo carona em barco, ou seja, você não tem dinheiro para pagar a passagem de avião, sei lá para onde, para América Central, para Europa ou para onde for, então vai de barco, vai de carona em barco, dá para fazer, mas você tem o tempo para isso? Você tá com pressa? Aí entram lá as variáveis do roteiro, o perfil do viajante e tudo mais. Agora, esse é outro recurso que vai ser fortemente impactado pelo perfil do viajante. Se você tem pressa para tudo, para fazer o seu roteiro. Se você é daquele, não, mas eu só viajo de avião, ônibus eu não pego. Não, agora eu quero trem, eu quero os trens mais rápidos e mais luxuosos. Tudo isso vai complicar, né, e vai fazer com que a sua viagem ela fique cada vez mais cara. Mais uma vez, vai depender das escolhas do viajante. O que eu te garanto é que não faltam são possibilidades diferentes para você conseguir se deslocar gastando o menos possível. Só vai depender do quanto você tá de mente aberta para experimentar essas possibilidades. E a gente entra no último item, que é taxa de seguro viagem. A gente está falando aí que pode variar de 4% a 10%, sempre tem uma variação, obviamente, mas a gente precisa entender que vão pegar a taxa da gente de todo lado. O banco vai pegar a taxa da gente, o caixa eletrônico vai pegar a taxa da gente, o governo vai pegar a taxa da gente, o seguro viagem, que é um item importante que eu acabei decidindo colocar dentro de taxas aqui, vai usar o orçamento da nossa viagem. Então, quais são as escolhas inteligentes durante a nossa viagem para a gente conseguir reduzir gasto nesses itens? Porque se você conseguir utilizar esses recursos sem desperdiçar o seu dinheirinho, melhor para você, porque quem é que quer ficar gastando dinheiro à toa, jogando dinheiro no lixo com esses itens aqui, certo? E tem diquinhas muito fáceis que te ajudam a economizar e que muita gente não pensa nesses detalhes. Eu vejo sempre pelos meus cursos que as pessoas sempre falam, nossa, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado, mas faz a diferença. Faz a diferença de como você administra os saques durante a viagem em caixa eletrônico, faz a diferença do tipo de recurso que você deveria usar durante a viagem, se é cartão de crédito, se é débito, se é dinheiro, o que você vai usar. E é claro, dependendo de cada viagem, pode variar, mas faz sim a diferença. E se a gente puder economizar esse dinheiro para usar em coisas mais importantes, será sempre muito bem-vindo. Então ficou claro que, apesar de terem essas 8 variáveis, tudo vai depender das suas escolhas como viajante e das oportunidades em cada variável. Eu já falo, gente, de todas essas dicas no site da Viravolta, no meu canal do YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais eu falo sobre essas dicas, eu falo. Só que eu entendo que é extremamente complexo para as pessoas absorverem essas dicas, principalmente de forma isolada. Um dia ela viu aquela informação ali, outro dia ela viu uma informação aqui, outro dia viu. A gente acaba não conectando e não correlacionando essas informações. E principalmente que eu acho que é ter essa sensibilidade de entender que não tem uma opção que é melhor para tudo. Sempre vai depender das oportunidades de cada local. E aí eu penso, poxa, se eu já falo tanto sobre isso
na Viravolta, desde que eu criei o projeto para tentar ajudar as pessoas. E mesmo assim eu vejo muita resistência das pessoas em acreditar que elas sim conseguem viajar com orçamento dentro da realidade delas, que sim é possível viajar muito barato e que se ela ainda fizer isso ela consegue viajar de forma mais significativa. E ainda com todo o esforço que eu faço, as pessoas não acreditam. Eu falei, meu Deus, o que mais eu posso fazer para ajudar as pessoas? E no final eu entendi que era tudo uma questão de mindset. Não adianta só eu dar dica para a pessoa. Não adianta só eu mostrar como faz. Eu preciso mostrar que tem valor em fazer daquela forma. Eu preciso mostrar que é mais fácil do que ela imagina. E eu preciso mostrar que ela é capaz de fazer. Eu preciso mostrar que ela consegue fazer. Não é a Carol que consegue fazer. Não é porque, ela fez porque ela é a Carol, então para ela é mais fácil. Não, qualquer um consegue fazer. E como é que a gente muda mindset? A gente muda mindset, primeiro, aprendendo sobre todas as possibilidades. Eu preciso entender o que existe, o que está ali disponível no universo, no mundo para me ajudar a realizar. Depois, eu preciso abrir a mente, reduzir os preconceitos que me impedem de realizar o que eu preciso fazer. E depois, eu preciso experimentar. Eu preciso experimentar para entender que eu sou realmente capaz de fazer. Só que o mais importante de tudo, o gatilho aí dessa história, era o abrir a mente. Porque se a pessoa não abre a mente, eu não consigo levar ela do conhecimento à prática. Então, abrir a mente da pessoa, para mim, era o fator crítico, que às vezes eu sinto que só pelas redes sociais é muito difícil de fazer. Então, foi por isso que eu decidi fazer o curso online do Mente de Viajante. Ele tinha exatamente esse objetivo, de conseguir com mais profundidade nessa questão de abrir a mente, para eu conseguir levar a pessoa da teoria para a prática, conseguir fazer ela realizar para ela entender que ela era capaz de fazer. E no curso online do Mente Viajante, a gente vai nessas 8 variáveis profundamente, numa imersão de mais de 28 técnicas que vão te permitir viajar com qualquer orçamento. E exatamente com o foco que eu queria para abrir a sua mente e te mostrar o verdadeiro valor de viajar dessa forma que eu tento passar para as pessoas, sem você ter que gastar muito para isso. Você não precisa gastar muito para realizar os seus sonhos de viagem. E o Mente de Viajante, ele ajuda exatamente nesse objetivo. E ainda por cima, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai te ajudar a viajar com muito mais significado para a sua vida, trazendo histórias memoráveis e que vão trazer só aprendizado e evolução humana. Então eu gosto muito do conceito do Mente de Viajante. E eu sei que às vezes tem gente que acha besteira investir nesse tipo de curso, né? Pra quê? Você pode aprender sozinho. Olha, eu te garanto que depois de todos esses anos, fazendo todo o empenho que eu fiz nas redes sociais, eu te garanto que não é tão simples assim aprender sozinho. Se fosse tão simples assim, todo mundo só usando o que eu falo nas redes sociais já estava conseguindo voar pelo mundo todo. E mesmo assim, muita gente não consegue. E existe uma razão para isso. Agora, você pode, a gente tem 2 caminhos. Você pode escolher o caminho de aprender sozinho, levando muito mais tempo e desperdiçando o seu rico dinheirinho, porque eu, que fiz esse caminho, levei mais de 10 anos para conseguir aprender, ver valor e otimizar, de fato, os gastos da minha viagem, viajando de uma forma muito mais econômica e com mais significado, que hoje eu não abro mão de viajar dessa forma, eu adoro, mas eu levei muito tempo. E o segundo caminho é, você pode aprender com quem já tem muita experiência, que você vai aprender mais rápido e você vai economizar o seu rico dinheirinho. Sim, a pessoa precisa investir no curso para poder aprender? Certamente. Mas eu garanto que esse é um investimento muito baixo para tudo que ela vai conseguir economizar em qualquer viagem que ela fizer depois que ela realizar o curso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E é por isso que eu acho que vale muito a pena. Para você conseguir alcançar resultado mais rápido e otimizar a sua grana o quanto antes. Principalmente para aquelas pessoas que deixam literalmente de viajar porque acham que não tem dinheiro. Para você conseguir começar a realizar as suas viagens, porque senão você não realiza nunca. Você fica sempre naquela, um dia eu vou fazer e esse dia nunca chega. Eu não quero que as pessoas passem a vida inteira esperando ter dinheiro para ir viajar, porque não precisa disso. Não é isso que vai deixar a experiência delas melhor. Muito pelo contrário, de gente que experimentaram e já mudaram o mindset deles, entenderam que eles não precisam de dinheiro sobrando para poder ter uma experiência significativa de viagem. E era exatamente isso que eu queria proporcionar para qualquer um que fizesse Mente de Viajante. Mas eu sei que você ainda pode ter alguns empecilhos na sua cabeça, do tipo, Carol, mas eu não tenho dinheiro nenhum, eu realmente não tenho dinheiro para viajar, então nem adianta fazer o curso porque eu não vou ter dinheiro para viajar.
Ou a pessoa pode falar, mas eu ainda me sinto inseguro com várias questões, eu não quero viajar sozinho, ou eu acho que com família não dá pra viajar barato, com família é sempre muito caro, ou eu não falo nenhuma outra língua, então eu prefiro não viajar. E também tem da galera de que não, Carol, mas eu não sei planejar, é muito complicado, é estressante, eu não gosto, eu prefiro pagar uma agência pra planejar tudo pra mim, porque assim eu fico mais tranquilo. Mas até pra esses pontos aqui, eu pensei uma forma de te ajudar. E eu incluí eles no curso. Porque eu já sabia que essas questões iam aparecer. E para te ajudar a conseguir a grana para você realizar sessões de viagem, a gente tem um módulo no curso com 5 aulas, onde eu vou te ajudar a mudar o seu comportamento com dinheiro, usando uma metodologia super simples, que não é complicada, para você poder focar na realização dos seus sonhos. E mesmo que hoje você afirme que não tem dinheiro para viajar, eu posso sim te ajudar a chegar nesse caminho, ainda que você ache isso totalmente impossível. E eu tenho certeza que esse módulo vai ajudar muito nisso. Para te ajudar a viajar mais tranquilo com relação às suas inseguranças, existe também um módulo exclusivo com 5 aulas, onde eu vou quebrar os seus paradigmas, te passar dicas de seguranças, seja para quem viaja acompanhado, sozinho, em família, ou até para quem tem receio porque não fala nenhuma língua. E também vou te mostrar como você faz para não ser enrolado na viagem e não gastar o seu rico dinheirinho. Tudo isso é para você poder realizar as suas experiências de viagem se sentindo mais seguro. E para te ajudar a planejar com menos estresse, também tem um módulo exclusivo para isso com 2 aulas, onde eu vou te ensinar a planejar uma viagem dentro do seu orçamento, usando uma ferramenta exclusiva da Viravolta que eu desenvolvi para te ajudar nesse passo a passo, e que você vai conseguir fazer um planejamento de viagem mais realista e se sentindo menos estressado. Então eu acho ele sim um curso muito completo. Não só porque ele vai te ensinar todas as dicas possíveis e imagináveis para você economizar em todas essas variáveis, te mostrando passo a passo na minha tela para você entender como você precisa fazer, como ele vai ter conteúdo exclusivo somente para abrir a sua mente, que eu já falei que é o mais importante, é o que vai te ajudar de fato a colocar em prática o que você precisa para realizar suas viagens. Como ele vai te ajudar no planejamento financeiro para você conseguir a grana. Vai ter um conteúdo exclusivo para reduzir as suas inseguranças e ele vai te ajudar em como planejar suas viagens com qualquer orçamento. Então, afinal, o que mais eu poderia fazer para mostrar para as pessoas que é realmente possível? O que mais eu poderia fazer além de todo o esforço que eu já faço nas minhas redes sociais? E definitivamente eu acredito que o curso Mente de Viajante era o que faltava para ajudar as pessoas a conseguir sair da teoria e levar as pessoas para a prática, conseguindo realizar viagens significativas com qualquer orçamento para a vida delas. E eu fico muito, muito feliz de ver o impacto nas pessoas que já fizeram o curso. E eu trouxe alguns depoimentos super curtos para você entender a visão de quem já realizou o curso. Não sou eu, Carol, que estou falando. A Ana Muniz falou: graças ao curso me abri para novas experiências e gastei muito pouco na minha viagem sozinha à Turquia. Foi uma viagem inesquecível e rica em experiências. Obrigada por ter criado esse curso. Me ajudou demais. A Ana Cunha: considero que o curso vai além. É ótimo para abrir a mente sobre formas de viajar, independente do orçamento. A Carol fala com muito amor e sorriso no rosto. Obrigada, Carol. A Marcialino falou: adorei, são muitas dicas preciosas que você não encontra facilmente por aí. Sou uma viajante experiente, mas mesmo assim aprendi muita coisa. Recomendo totalmente. E eu achei interessante colocar esse depoimento da Marcialino, porque as pessoas ficam muito na dúvida. Mas eu já viajo bastante, eu não preciso disso. E uma vez eu tive uma blogueira de um blog bem grande aqui do Brasil, não vou falar quem é, que fez o curso do Mente de Viajante. E eu lembro que na primeira manhã do curso, na época que era ao vivo ainda, na primeira manhã do curso ela veio falar pra mim, ela falou: eu estou em choque que eu falo sobre viagens, que eu já viajo há tantos anos e que eu não sabia nem metade das informações que você está compartilhando aqui. E ela falou: esse conteúdo é riquíssimo. E eu fiquei muito feliz em saber disso, porque eu acreditava que mesmo para viajantes experientes, isso sim podia fazer muita diferença. Porque não é só uma questão do quanto você já viajou, é o quanto você se abriu nas suas viagens, é o quanto você abre a sua mente para tentar novas experiências. Você pode ficar a sua vida inteira viajando e não implementar 1/1000 das dicas que eu compartilho no curso Mente Viajante. E aí é que eu falo, no final, o que faz toda a diferença é abrir a mente. E por isso eu tenho um foco muito grande em abrir a mente no curso. E eu trouxe também um depoimento em vídeo bem curtinho, tá? Bem curtinho, do Guilherme, que eu achei muito legal o depoimento que ele fez. E eu vou colocar aqui para você assistir. Eu quero falar para vocês sobre o curso Mente de Viajante. Eu achei o curso excelente, pois mudou minha percepção sobre as possibilidades das ricas experiências que uma viagem pode nos trazer,
mudando alguns conceitos simples. Eu amei as dicas da Carol e a forma como ela nos passa tudo isso. Inclusive, já usei algumas dicas em 2 viagens que fiz neste ano, uma para o Jalapão e a outra para Aruba. E gastei 1/3 do que eu havia planejado inicialmente. E com certeza fiz muito mais coisas durante as viagens. Por isso falo com tranquilidade que o investimento no curso valeu muito a pena. E já recuperei o valor na primeira viagem. É isso aí. Então eu tenho certeza que se você aplicar o conhecimento do curso direitinho, você vai poder fazer roteiros inteligentes que possibilitam você viajar com qualquer orçamento. Você vai usar técnicas que te permitem vivenciar a cultura de forma mais profunda. Você vai aplicar um estilo de viagem que te conecta com pessoas incríveis pelo mundo. Você vai otimizar seus gastos para investir em experiências muito mais valiosas, como algumas que eu dei exemplo aqui. Você vai aprender como realizar viagens sem deixar o dólar alto te desanimar, porque eu vejo a galera desesperada por causa do dólar desistindo de viajar por causa disso. E você vai realizar seus sonhos de viagem sem ter que gastar muito para isso. E eu queria que o sonho de viajar fosse mais acessível para todo mundo, e é esse propósito que eu venho cumprindo desde que eu criei a Viravolta. Eu tô muito feliz com isso. Então, só para resumir, no curso online Mente de Viajante, você vai ter acesso a 7 módulos, onde você vai aprender mais de 28 técnicas para te ajudar a viajar mais barato, em todas essas 8 variáveis que eu te expliquei aqui durante essa aula. São 14 horas de videoaulas que você pode assistir na hora que você quiser, no seu tempo, aonde você quiser, no conforto que você quiser. Você vai ter acesso a 2 ferramentas exclusivas que eu desenvolvi para te ajudar tanto no planejamento financeiro quanto no planejamento da viagem. Você vai ter acesso a descontos de parceiros que só esses descontos já vão reembolsar uma boa parte do investimento que você vai estar fazendo para poder realizar o curso, e você vai acessar um grupo privado para interagir, trocar dicas, experiências, e que onde os alunos acabam se estimulando aí para poder implementar de fato o que eles aprenderam no curso. Agora você vai me perguntar: Carol, mas quanto custa? Qual o investimento? A primeira coisa que eu tenho para falar é: eu vou dar 15 dias de garantia total, ou seja, não importa a razão, se em 15 dias você quiser pedir seu dinheiro de volta, mudei de ideia, não era isso que eu queria, não gostei da sua voz, qualquer explicação eu vou devolver sem nenhum questionamento. Essa é uma prática muito comum dos cursos online. Eu acho muito legal porque dá mais segurança para a pessoa confiar na qualidade do que eu estou oferecendo para ela. E eu também decidi que o custo do curso ele deveria ser justo para remunerar todo o meu trabalho e empenho que eu fiz, porque eu tenho meses e meses e meses de trabalho por trás de tudo isso. É um trabalho muito sério, mas eu queria que ele fosse acessível. Eu não queria que fosse um custo estratosférico, como muitas vezes a gente vê por aí nos cursos online. Eu queria que a pessoa pudesse investir em conhecimento por menos de um cafezinho por dia. Era essa a minha meta, e foi exatamente isso que eu fiz. Uma pessoa que gasta R$3,50 num cafezinho na rua todo dia, e R$3,50 eu tô sendo legal, porque cafezinho pode ser muito mais caro que isso, ela gasta cerca de R$105 no mês e R$1.260 por ano. O curso ele vai custar 12 vezes de R$44,52, ou seja, bem menos do que um cafezinho custa no mês. E se ela quiser pagar à vista, que isso é mais em conta, o custo seria de R$457, muito menos do que a pessoa gastaria em um ano com um cafezinho todos os dias na rua. Então é só uma questão de escolha. Você prefere gastar o seu dinheiro com outras coisas, seja um cafezinho, um chocolate, comprando roupa, comprando acessórios ou sei lá, qualquer outra coisa na sua vida, ou você prefere investir em um conhecimento que vai te ajudar a realizar os seus sonhos de viagem? Fica a seu critério. Agora, se você me falar que você não tem dinheiro nem pro cafezinho, Carol, tô muito ferrada de grana, eu realmente não tenho dinheiro para absolutamente nada, eu vou te oferecer uma opção de bolsa, porque desde que eu criei a Viravolta, eu tinha um princípio muito básico de que eu queria ajudar qualquer um, mesmo que não tivesse dinheiro nenhum. E não é à toa que eu compartilho muita informação e dica no meu site gratuitamente. Que quem não tem dinheiro pode ir lá ler as dicas e se virar sozinho. Mas até pro curso eu quero ajudar as pessoas. Essa bolsa, ela não é gratuita, ela vai ter um custo, mas ela vai ter um custo proporcional à realidade de cada um que se inscrever para a bolsa. Então, quando você acessar a página de venda, você vai ver lá o botão, logo ao lado do botão para se inscrever no curso, onde você pode ver mais informações sobre a bolsa de estudo e entender as regras. E eu peço para você muita consciência, porque esse é um sistema colaborativo. Quanto mais pessoas tem realizando o curso, mais eu consigo oferecer opções de bolsa. E no final, todo mundo se ajuda. Então, se inscreva na bolsa se você realmente não tem dinheiro
para nem um cafezinho por dia. E se você não tiver dinheiro para nem um cafezinho por dia, eu vou ter uma imensa felicidade em ajudar você a conseguir realizar os seus sonhos de viagem em qualquer realidade financeira que você se encontra. Então é isso, pessoal. Eu acho que vocês conseguiram, através dessa aula, entender que esse tema, ele é muito mais complexo do que vocês imaginavam. Que aprender a viajar barato não é tão simples assim. Não é uma ou duas dicas que você vai ver por aí, que você vai implementar e opa, agora eu já consegui viajar com qualquer orçamento. É possível viajar com qualquer orçamento? Sim. É possível viajar até gastando praticamente zero. Mas para conseguir fazer assim, você vai ter que entender todas as possibilidades que te ajudam nisso, se adequar às oportunidades que cada local oferece e abrir a sua mente para você conseguir sair da teoria e implementar de fato na prática esse conhecimento. E é esse o meu maior objetivo com o curso Mente de Viajante. Bom, se você deixar o seu e-mail aqui nessa caixa e clicar em Quero Saber Mais, você vai poder acessar a página do curso, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, ver exatamente todo o conteúdo que você vai aprender, vai também poder ver os bônus, os depoimentos e todas as informações relevantes para você tomar a sua decisão. Mas você também vai receber por e-mail um acesso para você poder se cadastrar gratuitamente dentro da área de alunos do meu curso. E com esse acesso você vai poder assistir a uma aula gratuita do módulo que ajuda a abrir a mente. Os demais conteúdos do curso vão estar bloqueados, mas se você quiser fazer parte do curso é só você clicar aqui e fazer a sua inscrição e eu terei o maior prazer de ter você como meu aluno. Então, se eu já ofereço tanta dica gratuita nas minhas redes sociais para ajudar as pessoas, se eu já ofereço o curso Mente de Viajante por menos de um cafezinho por dia para te ajudar a alcançar esse seu objetivo de viajar mais e dentro da sua realidade financeira, e se eu ofereço até bolsa para quem não tem nem dinheiro para um cafezinho, além disso, eu não consigo fazer. Então agora a decisão só depende de você. O que eu podia fazer do meu lado, eu já estou fazendo. Agora eu só posso ajudar quem quer ser de fato ajudado. E se você colocar na sua cabeça que você quer sim realizar mais viagens, com qualquer orçamento que você tenha, eu vou ter prazer em te ajudar nisso. Se você escolher que você quer realizar, vem comigo, que eu vou ter um prazer de te ajudar nessa jornada. Se você não escolher, a gente se vê na próxima e eu espero que mesmo assim você consiga realizar os seus sonhos de viagem. Se você é daquelas pessoas que quando passa um avião no céu, sabe, você fica sonhando, nossa, como eu queria estar dentro daquele avião, sonhando nos lugares que você poderia ir, você pode parar de ficar só sonhando e de fato realizar. Eu tenho certeza que o curso Mente de Viajante vai te ajudar com isso. Então é isso, eu agradeço a tua atenção até o final. A gente se vê aí pelas redes sociais ou quem sabe pelo mundo.